Quero falar de eleições venezuelanas também, que acontecem neste domingo. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, embarcou hoje para a Venezuela para acompanhar o pleito eleitoral. Janaína Camelo chega agora e vai trazer as informações para a gente. Qual que vai ser a função de Celso Amorim na Venezuela, hein, Janaína? Conta aí, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Vai ser acompanhar as eleições, na Venezuela. Ele viajou a pedido do presidente Lula, que quer monitorar de perto, quer acompanhar essas eleições. Essa viagem ela já estava programada, mas acabou gerando uma dúvida depois da decisão do anúncio do TSE de desistir de enviar observadores eleitorais, para acompanhar as eleições na Venezuela. Então, gerou essa dúvida, mas o presidente Lula acabou mantendo aí essa viagem, sim, de Celso Amorim, o seu assessor internacional, Celso Amorim, que inclusive é uma pessoa que tem uma relação mais próxima ali com o Nicolás Maduro. O TSE, quando anunciou essa desistência, foi por conta de declarações aí de Maduro, que fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro. E o presidente Lula, inclusive hoje de manhã, ele foi questionado por jornalistas, perguntado sobre essa viagem, se ela estava mesmo mantida. Ele respondeu dizendo que Celso Amorim embarcaria às 14 horas. Foi um pouco antes do presidente Lula participar de um evento hoje pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Então, neste momento, Celso Amorim está em voo. Ele vai desembarcar diretamente em Caracas por volta das 18 horas e vai cumprir a agenda aí no sábado e no domingo. Uma agenda, inclusive, que ainda estava em construção pouco antes dele embarcar. Mas, segundo a assessoria de Celso Amorim, não havia até então nenhum pedido aí de reunião com Nicolás Maduro e nem com a oposição a Nicolás, que é o Edmundo Gonçalves, o principal aí candidato opositor a Nicolás Maduro. Inclusive, ontem, Edmundo Gonçalves, ele concedeu uma entrevista coletiva onde ele comentou a decisão do TSE, lamentando essa desistência de enviar observadores eleitorais, dizendo que chamou aí de um mau sinal, dizendo que esses observadores seriam bem recebidos na Venezuela e que os candidatos ficariam aí satisfeitos com a presença. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Bom trabalho para você. Gustavo Segré, você acha que essa fiscalização pode funcionar e ajudar, de fato, o pleito a funcionar como deveria? Eu não acho. E não sei quais são as funções do Celso Amorim. Ou seja, claro, o que ele vai fazer? Porque não tendo reunião com Maduro, não tendo reunião com a oposição, ele só entenderia se ele vai, por exemplo, no equivalente ao TSE venezuelano, para verificar a transparência do processo, sobretudo o reconto de votos. Se não for isso, ele vai para quê? Porque eu continuo pensando, o Maduro não quer observadores do pleito, ele quer ratificadores de uma eventual fraude. Se a fraude acontecer, ou tudo indica que isso acontece, o governo brasileiro, através do envio do Celso Amorim, pode ficar comprometido com essa situação. Nesse caso, era melhor não se envolver, ficar de fora, como o TSE está ficando. Como o Alberto Fernandes, inclusive, que não ia resolver absolutamente nada. Mas quando o Maduro tirou Alberto Fernandes, que é um parceiro dele, por causa de um comentário que ele fez dizendo quem ganha, ganha e quem perde deverá deixar o cargo, essa foi a frase, nós vimos aqui no 3 em 1. Então a situação só pode ser explicada em função de uma tentativa de fraude. O que você acha, Piperno? Ele está sem função lá? Veja, a gente tem que entender quem é o Celso Amorim nessa engrenagem de governo. Então o Brasil tem o ministro Mauro Vieira, que é o responsável institucional, enfim, por essa área lá de relações internacionais, né? É o ministro das relações internacionais. O Celso Amorim é o Lula. O Celso Amorim é a voz do Lula. Ele não vai falar só pelo Brasil, ele fala fundamentalmente pelo Lula. E esse é um tema extremamente sensível e delicado, especialmente para o presidente Lula, que tem historicamente relações próximas com a Venezuela e foi mais ainda do presidente Chávez. Mas vejam, o Celso Amorim, eu acho que até domingo, de fato, ele não tem o que fazer. A não ser que ele tenha lá algum encontro sigiloso que a gente não sabe, é possível que até isso aconteça. Ele consegue circular de forma discreta. Mas eu acho que
o papel principal do Celso Amorim como emissário do presidente Lula vai se dar a partir da segunda-feira. Porque a oposição ganhando, eu tenho certeza de que o ditador Maduro, de alguma forma, vai tentar alguma manobra. Então, ele não poderia, e a gente falou isso várias vezes aqui ao longo desses últimos dias, por exemplo, cancelar eleições, enfim, tomar alguma medida mais drástica agora. Mas, para mim, a grande preocupação vai ser qual vai ser o comportamento de Maduro de segunda-feira para frente. E eu acho que aí o papel do Celso Amorim é importante. Vai falar, Maduro, sossega. Você, inclusive, prometeu que o seu filho falou, enfim, essa semana, quem ganha leva. E eu recuperei hoje aqui um tweet do candidato Edmundo Gonçalves Urrutia, enfim, publicado agora, no começo da semana, segunda, terça-feira. Agradecemos as palavras do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em apoio a um processo eleitoral pacífico e amplamente respeitado na Venezuela. Enfim, valorizamos grandemente a presença do ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, para observar o processo. Então, vejam, o próprio candidato de oposição vê no Celso Amorim, na presença do Celso Amorim, uma espécie de fiador, de aval do Lula a esse processo. Então, para mim, o papel dele cresce de segunda-feira para frente. Você tem o mesmo ponto de vista aí que o Fábio Piperno, hein, Langani? Você acha que vai ser necessário, de fato, um observador ou vários observadores serão necessários para garantir que o pleito, se o que as pesquisas indicam se confirmar, que é a vitória da oposição, se garanta? Sim, vários observadores, mas não o Celso Amorim. Porque qual que é a função dele? Como o Piperno trouxe, é uma função informal. Se de fato o governo estivesse preocupado com a garantia do processo eleitoral, com a transparência, então que enviasse um diplomata, que enviasse uma missão oficial ou o TSE. Como é que o Celso Amorim pode garantir a lisura das eleições na Venezuela? Eu vejo que o governo está muito mais preocupado em relação a uma contaminação política, porque a gente sabe, como o próprio Piperno trouxe, há vídeos, mostrando o apoio da ex-presidente Dilma, do presidente Lula, a Nicolás Maduro. No passado. No passado, é verdade. Mas caso escale, caso tenha algum tipo de fraude ou conflito na Venezuela, isso pode respingar, sim, no governo atual. Por mais que isso tenha ocorrido no passado, mas é evidente que houve essa relação. E aí, talvez, o Celso Amorim seja o bombeiro, já para apagar esse incêndio e evitar uma possível contaminação aqui no Brasil. Quer dizer, convencer o Maduro de que, olha, não vá por esse caminho, porque isso pode trazer prejuízos para a gente. Vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história. Ô Gustavo Segrei, você quer acrescentar algo, Piperno? Eu vi que você estava se manifestando. Eu citei o candidato, o Edmundo Gonçalves, mas ontem, e vamos inclusive aqui citar a fonte, Maria Corina concedeu uma entrevista para a CNN e ela fala do papel do presidente Lula. E ela faz, inclusive, elogios do tipo, bom que ele mudou de oposição, ele vem sendo muito importante nesse processo, palavras dela. Então, vejam, o Celso Amorim é provavelmente o diplomata mais experiente, com mais relações em toda a América Latina. Ele não está lá para falar pelo país, ele está lá para falar pelo presidente. Olha, a nossa posição de fato, mas ele não vai falar publicamente isso. É o personagem das negociações silenciosas. Eu quero aproveitar e tocar no ponto de Maria Corina Machado, que é a pergunta que eu te lançaria, Gustavo Segré, porque a gente tem visto um empenho muito grande dela para atrair os eleitores para o candidato de oposição, Edmundo Gonçalves. Justamente porque há ali uma cultura na Venezuela de um apoio muito maciço na hora do voto mesmo, daqueles que apoiam Nicolás Maduro, e uma certa timidez daqueles que apoiam ou apoiaram a oposição nas últimas eleições, justamente pela desconfiança do processo eleitoral, que é aquela coisa assim, a gente vai lavar as mãos porque, independentemente do que a gente fizer, isso não vai mudar a situação aqui do país. Até porque o voto na Venezuela não é obrigatório como é aqui no Brasil. Então, ele precisa ser estimulado. E a gente tem visto Maria Corina Machado fazendo isso de uma maneira muito intensa, falando, olha, é importante que vocês votem agora para a gente conseguir eleger esse aqui.
que, embora ele não fosse muito conhecido ou tão conhecido quanto ela. Você acha que esse movimento pode, de fato, fazer a diferença e confirmar o que as pesquisas estão indicando? Me parece que sim, Evandro. Sobretudo porque quando a gente retrodrai no tempo, o Chaves ganhou com 23%, 24%. Não teve muita votação. Só que o outro lado, quem ganhou na época, eram nulos e brancos e ausentes. Então, você vê que o destino do país não estava na prioridade maioritária dos eleitores. Quem ganhou foram aqueles que não foram, ou votaram nulo ou votaram em branco. A situação da Venezuela me parece que chegou num ponto de não retorno. Se não é agora, a Venezuela temos que cumprimentar como Cuba. Está perdida. Então, o eleitor tem uma sensação de que quando a gente pega todas as questões, Maria Corina é inelegível por 15 anos. Corina Lloris também não conseguiu por um problema de não conseguir entrar para registrar a candidatura. Absurdo. Cortar estradas para que a oposição não consiga chegar no comício. Fechar hotel onde ia se hospedar. Então, é um desespero do Maduro tão grande que o eleitor está sentindo que agora é a hora. E se a Maria Corina, que é uma puxadora incrível de votos, ela consegue levar a gente a votar, eu não duvido que, salvo fraude absurdo, o Maduro vai ser parte do passado da Venezuela e estamos todos torcendo por isso. Você vê esse caminho também, Gani? Também vejo, a hora é agora, e eu vejo 3 cenários possíveis, Evandro. Quer dizer, um cenário é que haja, de fato, a fraude, e havendo essa fraude, se ficar escancarada a fraude, pode ser que haja uma escalada violenta na Venezuela por parte da população, uma revolta, né? É um dos cenários possíveis. O outro cenário é que, de fato, a oposição ganhe, e aí a escalada da violência parta pelo próprio governo, né? Endurecendo ou algum tipo de manobra ali na transição, o que também é muito ruim. E o terceiro, que é o que a gente deseja, é que de fato a oposição ganhe, né? E que aí haja uma transição tranquila, mas esse cenário, infelizmente, eu vejo como o menos provável. Eu quero arrematar esse tema agora, pelo menos por enquanto, e trazer só mais uma informação, né? Porque o presidente, nessa disputa aí de candidatos agora, nessa corrida final para as eleições do último domingo, teve o último dia de campanha nessa quinta-feira, Nicolás Maduro chamou o principal candidato da oposição de capitalista selvagem e um boneco da direita radical extremista. Os Estados Unidos também fizeram uma manifestação. O porta-voz de Segurança Nacional, John Kirby, disse que o país apoia eleições pacíficas. Ô Fábio Piperno, como é que você vê essas ofensas, então? Elas são naturais nesse momento derradeiro, digamos assim, de campanha eleitoral na Venezuela? Em relação ao que a gente imagina do Maduro, sim, nada surpreendente. O que resta a ele é a língua, é sair agredindo. Até porque também parece visível que ele perde aquele apoio incondicional de todas as Forças Armadas. A gente tem que entender que a Venezuela começou a sair da normalidade democrática há 35 anos, lá na época do Caracazo, quando manifestações tentaram implodir o governo do presidente Andrés Pérez, que depois sofreu uma tentativa de golpe por parte do Chaves, em 92. Chaves foi preso e foi anistiado pelo presidente Rafael Caldeira. Aí ele se elege em 98 e em 2002 ele sofre uma tentativa de golpe, liderada lá pela Fé de Câmaras, que é uma espécie de Fiesp local. E desde então ele foi radicalizando até desaguar nessa figura grotesca que é o Maduro. Então não dá para esperar absolutamente nada de positivo partido dele.